1 Pedro, irmãos, capítulo 1, versículo de número 3, eu vou ler do 3 ao 5, só. Diz assim, ó: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Amém, queridos? Meus irmãos, falei para os irmãos aqui comecei a falar sobre a primeira carta de Pedro. No primeiro culto eu falei um pouco sobre a saudação do apóstolo Pedro aos estrangeiros dispersos em várias regiões do mundo. A igreja que estava sendo perseguida ferozmente por causa da sua fé em Cristo Jesus. Semana passada eu falei um pouco da presciência de Deus, falei da santificação, aliás, isso eu falei no primeiro culto. Semana passada eu falei um pouco da misericórdia de Deus e falei da regeneração, né? Falei um pouco sobre a regeneração. E aí eu mostrei para os irmãos o significado, alguns significados da regeneração. Agora tem uma coisa interessante aqui que está sendo dita para a igreja que o apóstolo Pedro escreveu. Ele dá a sua saudação, né, como apóstolo de Jesus Cristo. E aí eu falei para os irmãos a questão da autoridade. E eu disse aos irmãos: valorizem a autoridade espiritual que Deus colocou sobre a vida dos irmãos. E aí eu não estou falando de mim, eu estou falando da autoridade espiritual. Hoje sou eu aqui, mas amanhã é outro, se Jesus não voltar. Hoje tem os líderes dos departamentos, mas amanhã é outro. Tem as regentes que regem com alegria, mas amanhã são outras. Mas sempre Deus coloca pessoas com autoridade espiritual para nos conduzir. E hoje eu quero mostrar para os irmãos algumas coisas. Eu vou ver se dá tempo eu falar o que eu quero falar hoje. Primeiro, é mostrar para os irmãos o que está preparado para nós. Porque essa carta foi escrita à igreja que estava sendo perseguida, aos estrangeiros dispersos de várias regiões do mundo, mas ela tem aplicabilidade espiritual sobre a nossa vida. Não é, irmãos? Que eu comecei a falar da escola dominical e não parei. Então os irmãos coloquem no coração vir a escola dominical, porque as lições desse trimestre não estão fáceis. São lições extremamente esclarecedoras e a gente prepara os professores a dedo, assim, com maior cuidado, não é, para transmitir o conteúdo como ele é. Você imagina deturbar a doutrina do pecado, distorcer a doutrina do pecado, tentar colocar na nossa mente o que é pecado como se não fosse, não é? Então você vê o perigo. E esse domingo tem outra grande lição aí em todas as classes. Você imagina os adolescentes aprendendo sobre o livro de Hebreus. Você imagina os jovens aprendendo sobre a oração domingo passado. Esse domingo vai ser como orar, né? Qual foi o tema da semana passada? Os falsos mestres. E agora fala sobre a oração, né? Como orar verdadeiramente. E aí você está com a responsabilidade, né? Eu olhei lá a escala já. Então, irmãos, cada classe tem lições extraordinárias. Agora você imagina com o apóstolo Pedro, quando ele se dirige, ele começa de fato a carta à igreja perseguida, ele começa a mostrar para os irmãos quem eles são e o que está preparado para eles. Você observa que a função do apóstolo Pedro estava sendo cumprida muito bem neste momento, porque ele começou a carta lembrando de Deus. Você lembra que eu falei semana passada? Irmão, é Deus, o nosso foco tem que ser Deus. E eu repeti várias vezes, Deus, porque ele começa dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança. Ou seja,
o nosso foco, o foco da igreja tem que ser Deus, não é? E a gente não pode esquecer do que Deus fez por nós. Você concorda comigo que há um esforço para que a igreja esqueça o que Deus fez? Você concorda comigo? Quando toda a Bíblia Sagrada foi escrita, para a gente ter em memória exatamente o que Deus fez. Eu citei o livro do Deuteronômio, que é tido como o livro das memórias, ou o livro da repetição da lei. É um livro que constantemente esguarda e não te esqueça jamais do que Deus fez. O canto de Moisés é pelo que Deus fez, o canto de Ana, o canto de Maria, não é? E tantos outros cantos da Bíblia Sagrada. Aí o apóstolo Pedro começa lembrando as pessoas: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí diz assim, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. E aí você observa, por que Deus é bendito? Por que nós temos que lembrar de Deus no primeiro lugar? Porque, irmãos, nós estávamos caminhando para a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Nós herdamos a natureza pecaminosa. Nós nascemos caminhando para a morte. Olha o que foi que Deus fez. E a gente precisa entender isso. A gente precisa entender para a gente parar de fazer menção a outras coisas que não são Deus. Nunca esqueça aquela verdade. Pense num homem que tinha medo quando era criança, morria de medo de cachorro de rua. Quando aparecia um gadareno da vida. Eu morria de medo, sabe, de cachorro. Meu Deus, eu andava quilômetros para andar de cara com cachorro de rua. Aqui nesse bairro era terrível se eu ainda tivesse medo. Né? Acho que eu nem andava na rua mais. Mas eu tinha um medo danado. Aí um dia meu avô me pegou e disse: meu filho, eu vou ensinar. Problema, se você passar por um cachorro e você demonstrar medo, ele vai se sentir ameaçado, ele vai avançar você. Você passar e fazer de conta que ele não está nem ali, ele não vai nem mexer. Ele talvez late, mas ele não passa do latido. Aí eu comecei a aprender. Que é assim, o pecado e as coisas ruins é como um cachorro de rua. Se você dá atenção para ele, ele vem e toma conta da sua vida. Agora, quando você entende que diante de Deus ele não é nada, quando você entende que a sua força não vem de você, vem de Deus, aí você passa e pode ter 50 cachorros na rua, mas você passa no meio dando glória a Deus e ele não vai fazer nada. Quando eu casei, que eu morava lá no bairro da Coabinal, lá em Parnamirim, com Thaísa, eu lembro que tinha um pitbull, que vez por outra pulava o muro e amedrontava a rua toda. Um dia Thaísa tinha uma lendária bicicleta. Essa bicicleta, ela atropelou a ambulância da prefeitura, bateu um monte de coisa, tem uma longa história de vida. E um dia Thaísa saiu de bicicleta para o trabalho e eu fiquei na calçada olhando, porque eu ia sair depois. Aí quando ela saiu, o pitbull pulou o muro. Eu digo: ai, Jesus amado, era um pitbull branco, daqueles, da cabeçona assim, sabe? E veio para cima de Thaísa, todo mundo correu, ela olhou para o cachorro e disse assim: está repreendido em nome de Jesus. E passou, e o cachorro ficou sentado na calçada. Porque a gente precisa entender que nós temos Deus na nossa vida. É ou não é, irmãos? Eu vou falar uma coisa para vocês, e Deus sabe por que eu estou falando isso. Pare de fazer menção ao outro lado. Você tem Deus. Bendito seja Deus e Pai. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele, por sua infinita misericórdia, nos gerou de novo. Nós fomos regenerados, nós fomos refeitos pelo poder de Deus. E a gente não pode esquecer disso. Não é, irmão? Para de fazer menção ao outro lado. Deixa o gadareno lá na rua. É verdade, a gente tem Deus na nossa vida. Aí a Bíblia vai dizer assim, a Bíblia fala da regeneração, fala agora da viva esperança. Duas coisas aqui, eu falei semana passada sobre a viva esperança. Sabe por quê, irmãos? A nossa fé em Jesus Cristo é a fé da esperança, é a fé do renovo. Os crentes, a Bíblia diz no Salmo 126, ela diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estávamos como os que sonham. O salmista, ele revela como é a fé de um crente em Jesus. Um crente em Jesus, ele não deixa de ter esperança nunca. Não tem nada para comer, mas eu tenho Deus na minha vida que pode mandar comida para eu comer. Meu
Deus, que tristeza, tem um vizinho atribulado que não me deixa em paz, mas eu tenho Deus que pode ir lá, tocar o coração do vizinho e ele se converter e passar a ser uma nova criatura. A viva esperança do crente que não pode morrer do nosso coração. Aí a Bíblia diz que o Senhor nos gerou de novo para uma viva esperança. Deus não trouxe a gente à igreja para a gente viver lamentando. Você concorda comigo? Deus não nos trouxe à igreja para a gente viver fazendo menção ao outro lado. Não! Deus nos trouxe à igreja para a gente dar glória a Deus, aleluia, para a gente se alegrar na presença dEle, para a gente sentir a glória de Deus na nossa vida, irmãos. Nós não podemos esquecer disso. Tem pessoas que vivem de murmurar. Aqui não tem, por isso que eu vou falar. Se tivesse, eu não falaria. Porque quando a gente sabe que tem alguém no ambiente assim, a gente não fala os defeitos dele. E aqui não tem, mas tem pessoas que são amargas. Não tem? Eu já falei isso aqui outra vez. Chega perto daquela pessoa, ela já está assim. Com careta, né? Ou aquela pessoa que está com náusea, com enjoo. O que você tem, irmão? Eu aguento mais esse irmão do meu lado. Oh, Jesus. Aguento mais. Oh, irmão, mas aqui não tem dessa, não. Aqui, meu irmão, hoje Jesus converteu careta em sorriso no rosto. Né? Barreiras foram quebradas e sorrisos voltaram outra vez. Porque nós fomos regenerados para uma viva esperança. E a viva esperança, a Bíblia vai dizer, não é uma viva esperança do mundo. Qual é a viva esperança do mundo? Que por sinal não é viva. É o quê? Tomar um copinho de aperitivo para ficar feliz. Quando passa o efeito do aperitivo, fica mais depressivo ainda. Agora, Jesus nos chamou, nos revestiu de vestes novas, sandália nova nos nossos pés, anel no dedo, templo de Deus e morada do Espírito Santo de Deus. Não é, irmão, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, quem é aqui que não passa luta? Né? Eduardo pregando domingo, ele disse assim, quer saber como é bom fazer o Deus? Pergunta ao pastor. Não é, irmãos, quem é que não passa luta aqui? Quem é que não passa dificuldade? Mas quem é de nós que somos cheios do Espírito Santo de Deus, que anda com um jornal pendurado assim, né? Olha para mim, que eu estou amado, eu estou miserável, eu estou desgraçado. Não, irmão. A gente anda cantando o grandão da Galileia pela rua por aí, não é? Tu canta no teu dia a dia. Eu imagino você vendendo lá os pão de queijo e cantando, grandão da Galileia, né? Não come pão de queijo, mas pela alegria vende muito para a glória de Deus. Não é, irmão? O crente foi chamado para isso. Mas, pastor, está difícil. Mas lembre do sacrifício de Cristo por você, rapaz. Jesus morreu na cruz do Calvário. Não foi para você andar de cabeça baixa, não. Foi para andar olhando para o céu, de onde vem o nosso socorro. E o nosso socorro vem do Senhor dos Exércitos. Aí hoje a palavra, no versículo 4, ele diz assim, ó. Aí ele diz que Jesus, pela sua infinita misericórdia, o versículo 3, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aí a Bíblia fala, que esperança é essa? Olha o versículo 4, que ela vai dizer assim, ó. Para uma esperança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Preste atenção uma coisa interessante. O que é que nós podemos olhar no mundo em nossa volta hoje e dizer que é incorruptível? O que é incorruptível nesse mundo? O que é incontaminável nesse mundo? Você observa, mas o que Jesus preparou para nós, ela tem características que nesse mundo nós não encontramos. Nós só encontramos no Deus que nós servimos. Você vai observar agora a salvação, e se a gente for ler o contexto aqui, está falando sobre a salvação em Cristo Jesus. Aí você vai observar que a salvação é algo que Deus preparou para nós. O que a gente sabe sobre nós? Vamos revisar. A gente já sabe que nós somos eleitos de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, santificados pelo Espírito Santo. Não é isso tudo nós somos, regenerados para uma viva esperança. E a Bíblia ainda vai dizer assim, ó, e que temos uma promessa de uma herança gloriosa. Agora você
observa, vamos guardar no nosso coração as características dessa herança. Vamos lá, primeiro, ela é incorruptível. Você vai ver no versículo 4, para uma esperança incorruptível. O que Deus tem para nós é o que, irmãos? Algo incorruptível. E o que é que você entende por incorruptível? Eu vou falar para vocês. Se nós formos olhar dos originais, né? Aftaton, do grego, tá certo? Eu disse que eu não costumo falar grego, foi a última que saiu sem querer. Mas se a gente for olhar dos originais, significa incorruptível, ou seja, algo que não se corrompe, algo que não perece. Você imagina o que Deus tem preparado para a gente é algo que não vai perecer. A salvação não perece. A salvação de Deus, o que Deus tem preparado para a gente, não perece, não apodrece, é algo que não se deteriora. A salvação em Cristo Jesus nunca vai ficar velha. Você imagina que a Bíblia diz que aonde o Senhor está, a fartura de alegria. Por isso eu sorriso, que Deus lhe guarde assim, em nome de Jesus. Você imagina onde o Senhor está, a fartura de alegria. E a Bíblia Sagrada diz que nós somos templo de Deus e morada do Espírito Santo. Você já observou? Pode xingar, pode rir do nosso sotaque, não é, irmão? Pode dizer que a gente não canta bem, pode dizer que os crentes são ultrapassados, não é, irmão? Pode dizer tudo da gente, mas você imagina, ninguém toca na salvação que Jesus Cristo nos deu. Porque a salvação não perece. Ela não envelhece, irmãos. Ela não se deteriora. Tá certo? Ela não... Você imagina que... Eu estava lendo alguns autores, e tem alguns autores que ele dizem assim, esse tipo de incorruptibilidade pressupõe a ideia de não ter sementes de deterioração. Ou seja, não se deteriora, não se acaba, não murcha nunca. Salvação nunca vai envelhecer. E quando a gente vê alguma pessoa em situação de desgraça, a gente não pode deixar de dizer para ela, sabe o que você precisa? Da salvação em Cristo Jesus na sua vida. Porque você olha o irmão mais doente da igreja. Porque tem irmãos que nem vêm ao culto. Nós temos alguns irmãos da nossa igreja que nem vêm ao culto. Que são doentes, que são enfermos, não é? Que ficam em casa, que não podem vir à igreja, porque não pode sair na rua, não pode falar, não pode caminhar, não pode um monte de coisa. Mas quando você vai falar com aquelas pessoas, você sente um brilho na vida delas. Eu disse semana passada, vai visitar a irmã Rosinha para você ver uma coisa? Chegue lá, a irmã Rosinha, ela está com uma visão comprometida. Porque a radioterapia comprometeu uma visão dela. Mas chega lá para falar com ela, para tu ver se ela vai chorar. Chega para falar com a irmã Rosinha e diz assim, irmã Rosinha, começa a outra coitadinha. Não, coitadinha não. Eu estou cheia do Espírito Santo de Deus. E eu tenho certeza que se a trombeta soar, vai dizer que ela não sente dor. Vai dizer que ela não queria ser curada. Mas o que se explica o brilho que ela tem na vida? E que todos nós temos na vida, nós passamos aflições. O que explica o brilho? É porque a salvação que está em nós, ela é incorruptível. E ela não só é incorruptível, como a Bíblia também diz, para uma herança incorruptível e incontaminável. Ela não só não se deteriora, como também ela não se contamina. Ela é sem mácula. Ela é algo absolutamente limpo. Irmão, saiba de uma coisa, nós devemos lutar pela salvação. Eu disse outro dia aos irmãos aqui, perca a razão, mas não perca a salvação. Porque eu já vi várias discussões daquelas pessoas que querem que as pessoas entendam que ela é a correta. Eu não discuto com ninguém, eu digo assim, ó, o caminho é esse, faça isso. Aí a pessoa vem com 10 pés, não, acha assim. Eu digo, não, rapaz, faça isso. A Bíblia diz, não. Aí eu pego, paro e vou orar por aquela pessoa. Jesus toca o coração, abre o entendimento para aquela pessoa entender o caminho da verdade. Agora tem uma coisa, quando nós buscamos a salvação, primeiro nós sentimos paz, porque a salvação ela é incorruptível. Segundo, nós sentimos alegria.
Sabe por quê, irmãos? Porque ela é incontaminável. Sabe quando foi que entrou a alegria no mundo? Com o pecado. Pecado trouxe, aliás, quando entrou a alegria não, quando entrou a tristeza no mundo, foi com o pecado. Porque o pecado trouxe tristeza. Pecado trouxe dissensão. Você imagina, a serpente agora vai rastejar sobre o próprio ventre. As mulheres vão sentir dor de parto, ser submissa ao marido. O marido vai agora no suor do rosto vai comer. A terra vai produzir espinho. Haverá inimizade entre o homem e os animais. Você imagina que logo após esse episódio vem o primeiro homicídio da história. E o primeiro homicídio da história veio entre dois irmãos, veio na casa. Você imagina a tamanha tristeza que entrou no mundo, foi com o pecado. Mas quando nós focamos o nosso coração na salvação que há em Cristo Jesus, nós não sentimos tristeza, nós sentimos alegria. Primeira coisa, sentimos paz por causa da incorruptibilidade. Segundo, nós sentimos alegria porque a salvação ela é incontaminável. Ninguém suja a salvação. Quem busca a salvação, busca coisa limpa, irmãos. Não tem nenhuma sujeira, não tem degeneração na salvação. Salvação é algo limpo e que limpa a nossa vida. Quer conhecer um crente salvo? Olhe para a vida dele, ele é limpo de coração. Tu imagina, o irmão contou um testemunho aqui domingo, e eu saí e fui para casa pensando. Você imagina, o homem saiu do banco, o gerente riu da cara dele, disse que ele não ia conseguir empréstimo, ele chega na calçada e encontra R$100 bem novinho. Qual seria a atitude de todos nós? Ô glória! Vou dar o dízimo? É isso que vocês pensam? Vou dar o dízimo, vou ficar com os 90, né, de Deus. Mas tu imagina, que atitude de louco. O homem pegou os R$100 e foi devolver para o gerente do banco. Não é nosso. Alguém perdeu. E saiu feliz, com um sorriso no rosto. Sem empréstimo, sem moto, sem os R$100. Tu imagina, mas com um sorriso no rosto. Como se explica isso, irmãos? Coração limpo. Por que é o coração limpo? Porque tem certeza da salvação em Cristo Jesus. Quem tem certeza da salvação, primeiro, tem paz. Segundo, tem alegria do Espírito Santo. Você imagina, é o que o apóstolo Pedro está ensinando para a igreja perseguida. Você imagina como estavam os irmãos, sendo martirizados por causa da fé. Aí o apóstolo Pedro está falando de algo maior do que o martírio. Sabe o que é algo maior do que o martírio? A salvação em Cristo Jesus. Você imagina, tem muita gente que não sofre perseguição, mas não tem paz. Tem muita gente que não sofre perseguição, mas não tem alegria no coração. Daí você olha o crente, não é, irmãos? Ali, né, o crente cheio do cada um contando as suas dificuldades, mas daqui a pouco no culto está tudo cheio do Espírito Santo de Deus marchando, não é terra, não é manto. Não é assim que diz os crentes, né? Falando língua estranha, na verdade, tem aqueles que são usados por Deus. Eu não tenho muito costume, para eu dar um pulo, é o extremo da glória de Deus. Mas tem a pessoa que tem facilidade, né? Estava dizendo para os irmãos, tem um irmão, parece que tem uma mola nas pernas. Você olha para ele, ele está toda hora assim, ó. Isso é bonito, né, irmão? Sabe o que é isso? Salvação, efeito da salvação no coração. É verdade, peça a Jesus para ser assim também, irmão. Não seja amargurado, não. Você é templo de Deus, morada do Espírito Santo. E você tem certeza que vai morar no céu. Um dia, domingo, eu estava ali na porta, o irmão entrou. Aí eu disse assim, que sorriso bonito, sábado, dia da ceia. Aí o irmão disse, tem que ser, né, pastor? Eu vou dizer o que ele disse, eu posso dizer? Digo amém. Eu disseram amém, sem pressão minha, disseram o que quiser. Mas o irmão olhou para mim e disse assim, tem que ser feliz, né, pastor? Triste é o diabo, eu não sou do diabo, não, eu sou de Jesus, tem que estar feliz mesmo. E é verdade, entrou, não foi? Você estava lá comigo, e ele entrou, dando glória a Deus, sentou lá no último banco, e era um dos crentes mais avivados do culto. Pronto. Primeiro, a salvação é incorruptível. Segundo, você observa, é incontaminável.
Aí você observa em terceiro lugar, que o versículo 4 diz assim, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar. Você observa, a salvação não se pode murchar. A palavra aqui, irmãos, do murchar, é que a salvação é inalterável. Você imagina, ela não muda, ela é inalterável. Ela é incorruptível. Aliás, vamos lá, pela ordem. Ela é incorruptível, ela é incontaminável e ela não pode murchar. Você imagina quando o poeta, esse murchar aqui é o mesmo que é usado, por exemplo, para comparar uma flor. É uma flor que nunca murcha. A salvação é algo que nunca perde a sua beleza. O coração alegra, formoseia o rosto. E quem tem a salvação anda como uma flor que brota e deixa as pessoas admiradas. As pessoas admiram quem tem a salvação. Já viu? Você usa a pior roupa, mas alguém diz, como é bonito aquele irmão caminhando para a igreja. Você usa a pior sandália. Teve uma irmã, eu falei de sábado, teve uma irmã que sábado vinha, pisou num monte de cocô de cachorro na rua. Aí chegou de salto ali, isso aconteceu sábado agora. A irmã está ali, vou baixar a vista, para ninguém saber quem é, vou tirar o. Daí a irmã chegou toda de salto, aí disse assim, olha o que eu pisei. E agora eu só tenho essa sandália velha. Que eu venho caminhando com a sandália velha. Aí, quando chega na igreja, eu tiro, vários irmãos fazem isso, né? Tira a sandália velha e calça o salto. Aí ela diz, quando eu calcei o salto ali do lado, que eu pisei onde eu pisei. Ah, meu Deus, o que eu vou fazer? Ficar no culto com essa sandália velha. Quando ela deu um passo, irmã Sônia, para dentro da igreja, aí já vem outra irmã, e irmã é terrível, porque passa, olha nos olhos e faz o raio-x. Aí já disse assim, mulher, que sandália bonita tua. Comprou lá em Queijo. Já queria saber onde tinha comprado para comprar uma igual. Mas não era uma sandália velha. Mas o crente que tem salvação, irmão, ele é como uma flor que não murcha. Aleluia. Ele é formoso de aparência. Você já viu uma pessoa quando se desvia? Os mais experientes, a irmã Cida já viu quando uma pessoa se desvia, que ela fica feia? Vocês já observaram quando uma pessoa se desvia do caminho do Senhor? Não muda a aparência? Vocês com sinceridade, muda ou não muda? Muda a aparência, sai aquela formosura do rosto. Sabe por quê? Porque sai o brilho da salvação. Irmão, nós que aqui estamos, nós temos que orar e temos que dizer, Senhor, que eu não perca o foco da salvação, porque eu quero ter paz, eu quero ser feliz, e eu quero ser como uma flor que as pessoas olham e admiram. Tem alguma coisa especial na vida desse irmão. Olha o Jolei, é sério, fechado na dele. Quem não conhece pessoalmente, né? Quem vai ver Jolei dando aula para os adolescentes, para tu ver uma coisa, como ele fica bem adolescente ali. Mas quem eu vejo de longe, na verdade, é sério, é assim, centrado na dele, tem um jeitão, mas tem alguma coisa especial na vida dele. O que será que tem de especial? Já pensou, não é verdade? Eu estava olhando para mim outro dia, eu já fui chamado para desfilar num negócio de modelo, você acredita? Quando eu era atleta, isso há long time. Falar até em inglês para ninguém saber o significado disso, mas foi há long time, né? Eu fui convidado para ser modelo, mas eu estava me olhando no espelho. Aí outro dia, que bicho feio, barrigudo, grande, desajeitado, né? Meio curvado assim para frente. Mas as pessoas olham para mim, minha mãe olha para mim e diz assim, meu filho, você é um dos filhos mais bonitos que Jesus me deu. Aí minha sogra olha para mim e diz que genro lindo. E minha esposa olha todo dia e diz assim, Jesus não fez algo tão formoso quanto você. Aí eu acredito. Aí eu ando na terra de cabeça erguida, porque pode o cão do mundo todo dizer que eu sou feio, mas eu tenho a salvação na minha vida. Quem olhar para mim vai ver algo especial. Eu não sei, eu não consigo entender o que acontece na vida dele. É porque você é salvo, criatura em Cristo Jesus. Eu não sei quem é que a palavra está querendo atingir hoje.
Mas tem alguém aqui que está precisando entender que é salvo. Para de dizer que você não vale nada. Por você foi pago um preço, meu irmão, que nem todo o dinheiro do mundo pode pagar. Você já pensou o que a Bíblia está falando para a gente? Já pensou o que a Bíblia está falando? Eu vou terminar. A hora já passou, não é, irmãos? Mas a Bíblia, ela vai falar mais algumas coisas. A Bíblia vai dizer assim, eu vou falar rapidamente para os irmãos. Porque a Bíblia agora, uma vez que ela mostrou para a gente como é a salvação, agora ela vai mostrar a segurança da salvação. Mas será que eu tenho a salvação no meu coração? O que garante que eu vou ser salvo? O que garante que você vai morar no céu? O que garante que você tenha salvação? Aí João, ele vai dizer no versículo 5, ó, ele diz assim, olha só o que ele fala no versículo 4, para uma herança incorruptível e incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Aí o versículo 5 diz, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Eu vou falar aqui, rapidamente, 3 coisas aqui desse versículo. Vou nem falar o que eu anotei. 3 coisas aqui. Primeiro, sabe por que a salvação é real? Sabe por que nós vamos morar no céu, Jonas? Sabe por que, Everton, que ninguém pode tocar no que Deus acrescentou na nossa vida? Eu vou dizer uma coisa, porque Pedro, me perdoe, ele está dizendo assim para as pessoas, ó, estáis guardados na virtude de Deus. Primeiro, sabe por que ninguém pode mudar isso na nossa vida? Porque quem declarou você salvo foi Deus. Aleluia! Foi Deus. E está escrito na Bíblia, nada nos separará do amor de Deus. Quer ver uma coisa? Lembre aí, vire as páginas da sua Bíblia, a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 31. Olha aí, Romanos capítulo 8, versículo de número 31. Vamos fazer um grande coral, irmão? Vamos fazer um grande coral? Comece a recitar comigo aí o versículo 31, bem forte. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Pode dar glória a Deus? Aí diz assim o versículo 34, vamos continuar. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha só, quem nos separará do amor de Cristo? Diga comigo, a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você pode dar uma glória a Deus de novo? Agora vamos continuar a leitura, porque diz assim, ó, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode dar o terceiro, glória a Deus, irmão? Porque nós faremos salvos, vamos lá. Primeira coisa, porque foi Deus quem nos declarou salvos. Deus. Quem pode falar o contrário de Deus? Quem pode contrariar Deus na nossa vida? Segundo, vou falar, porque o versículo 5 começa aqui, ó, que mediante a fé. Irmão, a salvação é uma coisa tão bonita que ela foi dita já na humanidade. Deus preparou a salvação desde a eternidade. Você imagina, quando aceitamos Jesus, somos declarados justos. Fala da eternidade. É ou não é?
Porque nós somos declarados justos. Se nós somos declarados justos, o pecado não deve mais ter efeito na nossa vida. Somos anistiados dos nossos pecados. Aleluia. Aí a salvação ela é algo do presente. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala, eu falei para os irmãos semana passada, do processo da santificação. É algo que todos os dias nos declara salvos. Eu vou viver em santidade. Por quê? Porque eu estou no processo da santificação. E sabe por que eu estou no processo da santificação? Porque eu sou salvo. Aí vem as corrupções do mundo, a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, que quer nos atacar. Aí a gente lembra assim, mas eu estou no processo da santificação. Deus já declarou desde a eternidade, quando Ele nos justificou, quando Ele justificou os nossos pecados. Mas eu tenho todos os dias que declarar que sou salvo, porque eu estou no processo da santificação. As minhas escolhas, a minha vida, o meu pensamento, as minhas atitudes, as minhas palavras, tem que ser coisa de pessoas salvas. E você imagina, irmãos, que um dia nós vamos receber um corpo glorioso. Nós seremos o que? Glorificados. Aí a salvação será de uma vez por todas consumada. Aí você vai ver o seguinte, que lá no final do versículo 5 diz assim: para se revelar no último tempo. Esse tempo aqui é o tempo Kairos. É o tempo que não se conta no relógio, é o tempo de Deus. Ou seja, no tempo de Deus, o tempo de Deus já foi declarado em nossa vida. Eu vou dizer a você quando? Desde o dia que nós tomamos a decisão de aceitar Jesus como Senhor e como Salvador. Porque está escrito na Bíblia, no versículo 5, que mediante a fé, nós aprendemos aqui que a salvação é pela graça. Mediante a fé. Você imagina que a fé, ela não pode acrescentar na nossa vida um sentimento meritório de salvação. Eu tenho fé, logo eu mereço salvação, não, mas é um instrumento que Deus deixou para nós alcançarmos o que Ele nos deu de graça. Pela graça sois salvos, não é? Ou seja, o favor imerecido de Jesus, e o meio para nós alcançarmos a graça é a fé. Já diria o cantor: se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Ele não diz isso, não, meu irmão? Se você perdeu tudo nesta vida, ele diz, menos a fé, você não perdeu nada. Segundo, primeiro, sabe por quê? A certeza, sabe de onde vem a certeza da salvação, irmão? Salvação que é incorruptível, que é incontaminável, que não se pode murchar, certeza vem porque ela provém de Deus. Segundo, pela fé. Não é, irmãos? O meio para nós alcançarmos é a fé. E nós temos que ter fé. E a Bíblia Sagrada vai nos revelar a terceira coisa. Terceira coisa, eu vou dizer para vocês, está aqui, versículo número 5. Para a salvação que já prestes para se revelar no último tempo. Quer ver uma coisa? Terceiro aspecto da salvação. Sabe por que a salvação é real? Porque o mesmo Jesus que foi prometido pelos profetas, que veio, que nos ensinou, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, ele um dia vai voltar para nos levar para a eternidade. Então por que eu tenho que ter certeza da salvação? Primeiro, vamos lá, aprenda comigo. E conforme a palavra de Deus, porque ela foi dada por Deus. Segundo, porque eu tenho o quê? Fé. E a Bíblia diz que ainda que a minha fé fosse do tamanho do grão de uma mostarda, diria aquele monte, sai daqui para pular, e ele sairia. Né? Terceiro, porque Jesus Cristo vai voltar para nos levar para a eternidade. Amém, queridos? Se tem alguém aqui com dúvida em relação à salvação, saia daqui hoje dizendo, eu vou morar no céu. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Agora eu vou lembrar para vocês, para a gente não sair daqui com a heresia plantada no coração. Eu não estou falando que uma vez salvo, salvo para sempre, não. Lembre-se que quando Deus deu a carta para a igreja perfeita, que não houve repreensões,
Uma porta foi colocada aberta diante dele. Eis que diante de vocês eu coloco uma porta aberta que ninguém a pode fechar. Pois tendo pouca força, guardasse a minha palavra e não negaste o meu nome. Aí para essa igreja perfeita, o Senhor ainda disse assim: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Sabe o que eles vão fazer com a gente quando a gente sair daqui? A gente está tudo com o coração cheio de fé, né? Eu vou morar no céu. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Mas vão querer fazer como fizeram lá na época do apóstolo João. Vão querer dizer a você que você não vai morar no céu. Ora, eu não vou morar no céu. Se eu já aprendi pela palavra que foi Deus que disse que eu vou morar no céu, que eu vou ser salvo. Quem é? Fulano de tal. Me perdoe usar uma expressão de vocês aqui do sul. Quem é fulano de tal, boca aberta, que vai dizer que eu não sou salvo? Não é, irmão? Diante de Deus, a boca aberta dele tem mais poder do que o Deus que eu sirvo? Não tem. Eu vou morar no céu e acabou. Pronto. Eu tenho fé. E um dia Jesus vai voltar para me levar para a eternidade. Amém, queridos? Deus nos abençoe. Vamos